Agora, o autor desse artigo ele não concorda com essa teoria de que os batistas têm a sua origem aqui com os separatistas. Ele vai defender uma ideia anabatista, que é, claro, contrária a essa ideia que nós estamos aqui apresentando desde que o CHTB começou, né? Então eu tenho algumas ponderações para fazer aqui com vocês, logo nesse primeiro parágrafo, onde ele vai citar. Primeiro ele diz que são três teorias, né? Três teorias existentes sobre a origem dos batistas. E precisamente não são apenas três teorias sobre a origem dos batistas. Existem três teorias gerais. Então nós precisamos fazer uma separação aqui quando falamos de teorias gerais acerca dos batistas e quando falamos de teorias grupais ou mais específicas acerca dos batistas. Porque os batistas precisam ser entendidos primeiro que eles não... existem dois grupos históricos. Existem os batistas gerais por um lado, existem os batistas particulares por outro lado. Eles não nasceram juntos e se dividiram depois em dois grupos. Eles são grupos distintos que tiveram início distinto com influências distintas. Então, isso tem que ser levado em consideração quando se estuda a história e a origem dos batistas. Então, o autor ele fala de três teorias, mas é preciso entender que são três grandes teorias gerais. Na verdade, divide-se em quatro teorias gerais, né? Porque a terceira teoria, por assim dizer, ela tem uma subdivisão. Então ela caminha por duas abordagens. Então isso também tem que ser levado em conta, né? Então essas subdivisões elas acabam formando novas teorias. Porque quando você divide uma teoria, uma grande teoria, por assim dizer, uma teoria mãe, e ela tem ramificações, então obviamente que nós temos aqui duas teorias, ou mais, se for o caso, que nasce de uma ideia principal. Então, se nós formos levar isso em consideração, somente na questão das teorias gerais, nós temos pelo menos quatro teorias gerais sobre a origem dos batistas. Cada uma dessas teorias, elas têm elementos próprios, ideias próprias e uma argumentação própria, né? Elas têm detalhes, por exemplo, que uma aponta detalhes que a outra, por exemplo, não vai apontar e não toma esses detalhes, essas argumentações para si mesmas. Além disso, pessoal, além desse grande conjunto de teorias gerais sobre a origem dos batistas, tem as teorias específicas, que eu denomino de teorias grupais, que são aquelas teorias que vão explicar a origem particular de cada um dos grupos. Como eu disse, são distintos, são diferentes, né? Então essas teorias grupais, elas procuram explicar como nasceram os batistas gerais, como nasceram os batistas particulares. E aqui também nessas teorias grupais, nós temos um conjunto de teorias várias para explicar o nascimento dos batistas gerais e outras tantas para explicar como se deu a origem dos batistas particulares. Então você percebe que não é tão simples assim falar sobre a origem dos batistas. Não é algo bem resolvido, por assim dizer. Assim, que há muita discussão, claro. Essa discussão, essa muita discussão, não quer dizer que não tenhamos aqui uma posição majoritária, com muita comprovação. Existe uma posição majoritária com muita comprovação documental, histórica, mas existe uma discussão muito grande, apesar disso, né? Existe essa grande discussão. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, para explicar, por exemplo, a formação dos batistas gerais, existem pelo menos três teorias principais que devem ser consideradas. Estou falando aqui agora para explicar a formação dos batistas gerais. Há pelo menos três teorias a serem consideradas. Para explicar a teoria da origem dos batistas particulares, nós temos também um conjunto de teorias, né, que são necessárias para serem estudadas, porque existe todo um debate acerca disso. Portanto,
o pesquisador batista, o estudante batista, ele não deve ir correr direto para a teoria principal. Por exemplo, há um consenso de que a teoria da formação dos batistas dos particulares se deu pelos separatistas ingleses, né? E dos gerais também, inclusive, se deu pelos separatistas ingleses. Mas o pesquisador não deve negligenciar as outras teorias, porque elas são parte do debate acadêmico. Então você vai encontrar essas teorias nos livros que estudam a origem batista, embora os pesquisadores se posicionem, na grande maioria das vezes, por uma das teorias, e geralmente pela teoria majoritária. Contudo, não é de bom tom, não é acadêmico você descartar as outras posições sem nem mesmo conhecê-las. Isso seria mais ou menos similar às pessoas que são teólogos, por exemplo, que não estudam as heresias, que não sabem nada, por exemplo, sobre as heresias acerca que atacam a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a trindade como um todo. Eles só querem se concentrar naquilo que a Escritura diz, ou seja, no pensamento ortodoxo. Mas isso é um erro, porque o estudioso ele precisa conhecer o erro, não para crer no erro, mas para se defender do erro, para conhecer o erro e se defender do erro. Então, a mesma coisa se aplica aqui no estudo histórico da origem dos batistas. É necessário que o estudante conheça todos os pontos, todas as teorias acerca da origem dos batistas. Então, para estudar os batistas particulares, nós temos 3 ou 4 teorias que devem ser estudadas, né? 4 teorias se considerarmos essa ideia que o articulista dessa matéria coloca, a ideia de que os batistas particulares têm origem com os anabatistas. Se você for estudar com essa perspectiva, você acrescenta essa ideia da origem dos batistas particulares com os anabatistas, né? Agora, claro, tem gente que está levantando essa hipótese agora, né, de que os batistas particulares vieram dos anabatistas, mas essa hipótese ela é autodestrutiva, por assim dizer, né?